repartir com os irmãos uma palavra, uma breve palavra, que o Senhor colocou no meu coração. Sabe, falei com o Suelen essa semana, enquanto fazia meu devocional, e buscava de Deus mesmo uma direção para nós aqui. Puxa, isso aqui encheu meu coração de um jeito que eu nem sei te explicar. Então eu vou tentar resumir um pouco de tudo que Deus falou comigo, em alguns princípios que são necessários para a gente viver uma vida com o Senhor mesmo. Então, abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 21. Êxodo capítulo 21. E depois nós leremos também 1 de Coríntios. Glória a Deus. Amém, irmãos? Êxodo capítulo 21. Esse texto, ele é profundo demais. Nós teríamos que ter muito tempo para estudá-lo. Você pode ler na sua casa. Mas nós vamos então tirar daqui algumas verdades. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 1. Agora, estes são os juízos que colocarás diante deles. Se comprares um servo hebreu, 6 anos ele te servirá, e no 7º ano ele sairá livre, gratuitamente. Se ele entrou só, deverá sair só. Se era casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe deu uma mulher, e ela gerou filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do seu senhor, e ele vai sair sozinho. Agora, se o servo disser claramente, escute isso, se esse escravo, ele tem o direito de ser livre agora, ele tem o direito de ir embora da casa do seu senhor. Mas se ele disser claramente, eu amo o meu senhor, eu amo a minha mulher, eu amo os meus filhos, e eu não quero sair desse lugar, então o seu senhor o levará até os juízes, e também o levará à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. Tem uma outra tradução que fala sobre um brinco, mas é um furo que é feito na orelha, e ele o servirá para sempre. Diga comigo, para sempre. Amém. Só até aqui. Esse texto é profundo demais, não é? Agora, 1 de Coríntios capítulo 12. Veja só esse texto. Eu quero que você entenda aqui onde esse texto está. Por isso eu quero incentivar você a trazer sua Bíblia de papel, tá bom? Tudo bem se você tem uma Bíblia digital no seu celular, não é pecado. Mas eu acho que a Bíblia de papel te dá a condição de enxergar melhor o contexto. E até para você riscar aí. Então, 1 de Coríntios capítulo 12, o último versículo do 12, é assim, ó. Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons. Mas então ele diz assim, Paulo, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Então, repare onde esse texto está. Terminou o capítulo 12. Agora nós vamos começar o 13. O que é que está escrito em 1 de Coríntios 13? Tudo sobre o amor. Tá bom? 1 de Coríntios 13 é a descrição sobre o que é o amor. A Bíblia fala, se você não tiver amor não adianta nada, o amor tudo suporta, tudo crê, ele resiste. Agora, antes dele falar de amor, ele diz, eu preciso que você entenda, o amor é um caminho. O amor não é um sentimento só. O amor é um caminho, e um caminho sobremodo excelente. Quando ele termina de falar de amor, ele começa falando de amor, dizendo é um caminho, descreve o que é amor, e no final, lá no verso 11, capítulo 13, verso 11, ele diz assim, quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, como menino, pensava como menino, mas quando eu me tornei homem, escute isso, ele está falando da criança, do imaturo, e está falando agora do homem, aquele que chegou à maturidade. Quando eu me tornei homem, eu coloquei
Olha só, essa versão ainda está melhor. Eu acabei com as coisas de menino. Isso é muito legal. Eu encerrei com as coisas de menino. Vamos orar mais uma vez? Ore comigo. Pai, nessa noite nós te pedimos uma revelação profunda da sua palavra. Dá-nos uma revelação da sua palavra, ó Deus, tão profunda que seja impossível não praticá-la. Nós estamos em festa aqui hoje, celebrando a vida desses homens, dessas mulheres, desses homens e mulheres que passaram por esse encontro com o Senhor, essa experiência de um encontro com o Senhor. Mas nós queremos te pedir, ajuda-nos a firmar os passos, para que cada um de nós continue nesse caminho, até o final, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero começar essa mensagem mostrando para vocês algumas fotos tão maravilhosas, espero que ela não brigue comigo, fotos maravilhosas, e depois eu vou explicar o sentido dessa foto. Dá para colocar a primeira foto aí? Você vai assim, ficar admirado com tanta beleza. Dá para pôr? Olha só, irmãos, essa foto maravilhosa, da época que a gente passava fome, né? Quem não entendeu aquilo ali sou eu e Suelen, tá? Esse é o início do sonho da Suelen. Ela ali sentada num Passatão junto comigo e eu falando, nossa, você vai andar nesse Passat, vamos casar. Suelen tinha 39 quilos molhada. E eu sempre musculoso, dá para ver, Xando? Dá para pôr a próxima foto? Olha essa aí nós já estamos melhorados, né, Suelen? Aí Deus já foi fazendo alguma coisa. Esse é o dia da forma. Passa aí mais uma. Aí, ó. Olha a cara de sortuda dela. Dá para ver mais uma? Vamos ver. Tem mais, né? Aí esse é o dia do nosso casamento. Mas tem umas piorzinhas. Quero ver. Essa daí nós estamos gordos demais. A pessoa pergunta assim, vocês estão casados há quanto tempo? Estamos casados há 15 quilos. Quantos quilos você está casado atrás, Nani? Fala para nós aqui. 65 quilos atrás. Isso aí, casamos. Olha lá, Sueli. Bom, o que essas fotos têm a ver com essa ministração? Daqui a pouco eu te explico. Nesse final de semana, e no final de semana passado, irmãos, nós estamos falando aqui de dezenas de irmãos que se encontraram com Deus. Dezenas de irmãos. Isso é maravilhoso. Nani disse que fez o encontro com Deus dele há 19 anos. E há 19 anos está servindo aqui. É demais. Eu vi uma foto do Xando com o Jorge, escrito há 14 anos, né? Servindo o Senhor. Que coisa boa. E na semana passada eu falei assim com vocês. Duas coisas acontecem quando você tem um encontro com Deus. Duas coisas. A primeira, uma grande transformação. A primeira coisa que acontece é uma grande transformação. Então aquele que entrou aqui, Jacó, saiu daqui Israel, aleluia. Aquele que entrou aqui endemoniado, e tinha, gente, um povo aí que não dava para acreditar quanto capeta que tinha no couro. Mas nós expulsamos eles todos, né? Graças a Deus. Entrou endemoniado, saiu cheio do Espírito Santo. Entrou doente, saiu sarado. Entrou prisioneiro e saiu liberto. Então, em primeiro lugar, uma situação dessa, um evento desse, gera transformação. Mas em segundo lugar, o que Deus fez aqui gera uma construção. Nós falamos disso na semana passada. Nós falamos sobre como a Bíblia diz que nós estamos sendo edificados sobre uma pedra, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que é Cristo, e a Bíblia diz, e vocês estão, então, construindo, se transformando num templo para o Espírito Santo cada dia maior e melhor. Então, em primeiro lugar, é uma transformação. Em segundo lugar, é uma construção. Agora, o que essas fotos têm a ver com o que eu estou dizendo aqui? É que há uma verdade, irmãos, absoluta, que ninguém constrói a vida ao lado de alguém que não está apaixonado. Olha essa frase. Ninguém constrói uma vida ao lado de alguém por quem não se apaixonou. Está aqui o Marco e a Kézia, preparando para casar. E a decisão de começar uma vida juntos, vamos casar, vamos construir uma vida, ela primeiro passa por uma paixão, sim ou não? Eu decido
caminhar com essa pessoa, construir minha vida ao lado dela, porque primeiro eu me apaixonei. Ninguém quer construir algo ao lado de alguém por quem não se apaixonou. Essa é a razão dessa foto. Há 23 anos eu me apaixonei por Suelen. Há 23 anos, Suelen teve essa sorte danada. O pai dela me pagou um pouco. Mas há 23 anos, irmãos, nós estamos construindo uma vida juntos. Porque primeiro, nós nos apaixonamos. Escute isso, irmãos. Isso é muito sério. Uma vida com Deus só será possível se você se apaixonar por Ele. Uma vida com Deus só vai ser possível se você, de repente, tiver um encontro com Ele tão profundo que te leve a um lugar de paixão. E você diga, agora eu quero construir minha vida inteira ao lado do Senhor. Então uma vida com Deus não será possível ser construída a partir do medo. Tem gente que começa através do medo. Eu vou para Jesus porque eu estou com medo de ir para o inferno. Não será possível sustentar até o final. Como o Xando diz, eu vou para Jesus para ver se Ele resolve os meus problemas. Não será possível sustentar assim até o final. Você pode até começar assim, mas não vai permanecer assim. Não será possível sustentar a partir de uma chantagem, a partir de um projeto apenas. Não será possível construir uma vida ao lado de alguém porque por causa dos filhos, por exemplo. Não, é por causa de uma paixão. Sabe, irmãos, ter me apaixonado por Suelen fez esse projeto de 23, 24 anos se transformar em algo leve. E até mesmo coisas que eu não gosto de fazer, porque eu sou apaixonado, ainda assim essas coisas agora parecem até mais leves. De vez em quando Suelen fala para mim, você está gostando? E para não mentir eu respondo, eu te amo. Não é que eu gosto, é que eu te amo. Então, porque eu te amo, facilita fazer essas coisas. Se eu tenho que fazer um jejum, se eu tenho que ler a Bíblia todo dia, se eu tenho que orar. Irmãos, a nossa dificuldade em insistir com irmãos. Não pare, continue. Não deixe Jesus. Não deixe de ler a palavra. Não se envolva com o pecado. Essa insistência, ela só cabe na vida de alguém que ainda não se apaixonou. Porque se você se apaixonar por Jesus, nós não vamos precisar mais falar disso. Nós não vamos precisar mais tratar disso, porque vai ser algo natural. Sabe, irmãos, eu tive um encontro com a religião. Eu nasci num lar cristão, e o meu primeiro encontro não foi um encontro de paixão com o Senhor. O meu primeiro encontro foi um encontro de religião. Foi um encontro onde eu era obrigado a ir aos cultos, era obrigado a ir às reuniões. Eu tinha que estar lá e depois eu me acostumei. Então eu era o baterista da igreja, tocava um instrumento ou outro, ajudava nas programações. Eu tive um encontro com os rituais. Eu tive um encontro com as programações. Eu garanto a você, não é suficiente. Não foi suficiente para mim. Não era. Vim nas programações, vir aos cultos. Eu não faltava em nada. Escute isso. Não é suficiente. O que será suficiente é um encontro com uma paixão. Quando você se apaixonar por Jesus, quando o seu amor por Ele for tão intenso, então, de fato, isso vai ser diferente na sua vida. Sabe, semana passada eu estava aqui na frente, na hora do louvor, e eu vi, de repente, a gente começou a cantar aquela música, Tu és bom. Quem lembra? Semana passada a gente estava cantando, Tu és bom, Tu és bom. Eu estava cantando a música, porque estava cantando a música só na hora do louvor. Mas de repente, eu queria gritar aquilo tão alto. Eu queria gritar porque, mais do que cantar a bondade de Deus, mais do que cantar que Ele é bom, porque o seu caráter é bom, eu estava cantando sobre uma bondade de Deus, que não é só parte do caráter dele, mas agora é uma revelação aqui dentro também. Eu me apaixonei por esse Deus. Eu estava cantando aquilo tão alto, uma verdade a um Deus que eu amo profundamente. Se você não se apaixonar, vai ser impossível construir uma vida com o Senhor para sempre. E aí o que vai acontecer é que você vai vir para um encontro como esse e não vai ser suficiente.
E esse encontro talvez vai gerar em você um ânimo para uma semana, para um mês. E aí nós teremos você aqui fazendo esse encontro de novo, e de novo, como já vimos tantas pessoas. Nós temos pessoas que já fizeram 10 encontros com Deus. Você pode fazer 200, não vai adiantar. Não é sobre ritual, não é sobre uma experiência com 2 dias, 3 dias, uma chácara, algumas ministrações. Escute isso que eu vou te dizer. É sobre uma experiência de amor com Ele. Foi isso que mudou a minha vida de verdade. Agora, quando isso mudou no meu coração? Eu estava pensando nisso, pensando, quando é que isso mudou? Mudou quando nasceu uma paixão. Isso é um processo, escute o que eu vou dizer. O que nasce primeiro não é a paixão. O que nasce primeiro não é o amor. O que nasce primeiro é o desejo de crescer. Escute isso. É o desejo de amadurecer. O que nasce primeiro é uma maturidade. E depois, com a maturidade, vem a capacidade de amar. Enquanto eu estava orando e preparando essa mensagem, irmãos, eu ouvi uma voz, uma frase. Tem essa frase aqui? A frase é: meninos não amam. Diga para quem está do seu lado assim: meninos não amam. Meninos apenas se amam. Então, irmãos, se nós quisermos nos apaixonar pelo Senhor e viver uma vida baseada nesse amor por Ele, eu te aconselho, em primeiro lugar, a decidir crescer, a decidir deixar de lado as coisas de menino, decidir deixar de lado coisas de criança. É por isso que é impossível sustentar uma vida ao lado de alguém que não quer crescer. Você conhece alguém assim? Você conhece algum casamento assim? Que um dos dois decidiu ficar menino, um dos dois decidiu ficar criança, que não consegue abandonar coisas de menino. Não vai ser possível construir uma vida ao lado de alguém assim. Antes da paixão vai vir a maturidade. Então Paulo, quando ele fala sobre amor, ele vai falar de amor, ele descreve o amor, e ele fala sobre tudo que fazemos ser irrelevante se não tiver amor, mas ele diz o seguinte: escute isso. Quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino, eu raciocinava como menino. Escute, quando eu me tornei homem, algo aconteceu. Algo acontece quando a gente cresce. Eu estou falando com você, meu irmão, que fez esse encontro com Deus hoje, ontem. Estou falando com você, minha irmã, que fez esse encontro com Deus semana passada. Eu estou falando com você, meu irmão, que está aqui nessa igreja já há muitos anos. O nosso amor ao Senhor não é provado pelo que nós falamos, é provado com a nossa capacidade de abandonar coisas de menino. Irmãos, meninos não conseguem amar, meninos só se amam. Então Paulo, quando ele fala sobre amor, ele fala: amor, irmãos, é uma decisão, amor é uma posição, amor é uma ação. Mas ele também diz: amor é um caminho. Diga comigo: caminho. E é por isso que se apaixonar por Deus não é provado em eu vir todos os dias para o culto, não é provado enquanto eu levanto as minhas mãos na hora do louvor e digo que eu o amo. O amor ao Senhor é provado enquanto eu decido andar pelo caminho que Cristo andou. Você entende isso? É sobre uma decisão de andar por um caminho difícil. Amar é um caminho. Paulo está dizendo: eu vou apresentar para vocês um caminho. Então não é sobre dizer um dia: eu te amo, Suelen. É sobre dizer: por 23 anos eu te amo e eu decidi andar um caminho difícil ao seu lado. Você entende? Meninos não conseguem. Meninos vão parar pelo caminho. Meninas vão deixar. Quando a coisa apertar, elas vão dizer: foi bom o encontro com Deus, até o próximo. Quando tiver um outro encontro com Deus, me convidem. Mas maduros estão dizendo: eu vou deixar para trás coisas de menino, porque eu encontrei o amor da minha vida. Eu preciso me tornar homem, porque eu quero andar o caminho com Jesus. É sobre uma paixão. E agora nesse caminho eu vou construindo uma revelação com Ele. Sabe, irmãos, Pedro, ele era um menino, mas ele não sabia. E ele achava que ele era homem. Então Pedro, o menino, está conversando com Jesus e Jesus fala assim com ele: Pedro,
que vai acontecer o seguinte: você vai ser peneirado. Muitos vão me abandonar. Pedro, menino, levanta e diz: não comigo. Isso vai acontecer com os outros aí. Comigo não. Eu estou pronto a morrer pelo Senhor. Meninos são bons em declarações. Meninos são bons em iniciar alianças. Meninos são bons em fazer votos e encontros com Deus. Meninos são ruins em sustentá-las, porque eles não amam de fato. Então, ele está dizendo: eu estou pronto até para morrer. E aí Jesus fala para ele: não está não. A verdade é que você é um menino, e por ser menino você se ama, e você está em busca da sua preservação. É isso que você quer. Você não consegue resistir a uma paixãozinha desse tamanho. Você sai dessa igreja dizendo que ama, mas na esquina a sua paixão já te envolve. Você já abandona. Pedro, até que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele insiste. Ele fala: não vou. Ele briga com Jesus. Não vou. Eu vou ficar firme. Jesus ainda insiste com isso em Lucas 22, no outro texto, dizendo: Satanás pediu sua vida para peneirar igual trigo. Mas você não está pronto, você é menino. Se ele te pegar agora, ele arrebenta com você. E aí Jesus fala: quando você se converter, olha só o que ele diz: quando você se converter, mas o cara está andando com Jesus, cara. Como assim? Você está andando com Jesus, eu venho na igreja todo dia. Jesus está dizendo: quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Porque até agora, Pedro, o que existe em você é um desejo de se preservar. É um desejo de se dar bem. Nós precisamos sondar o nosso coração. Assim é o amor de menino. Eu te amo porque você pode me dar alguma coisa que me deixa feliz. Assim o amor de menino não é sobre um caminho. Tanto, irmãos, o problema de Pedro é a questão do amor, da paixão e da maturidade, que em João capítulo 21, quando Jesus ressuscita, é o último momento dele com Pedro, a sós, eles estão juntos. A pergunta de Jesus para Pedro não foi outra, a pergunta foi: você me ama? Você entende, irmãos? Nós vamos voltar sempre para esse ponto. Ei, você ama a Jesus mesmo? Então o ponto não é o quanto a nossa teologia é profunda, não são os nossos dons, escute, não tem a ver com os nossos títulos. No final, a grande pergunta é: o quanto você ama Jesus? E essa resposta responderá todas as outras. Não me pergunte se eu estou pronto a morrer por Suelen. Não precisa. Não me pergunte se eu estou pronto a aturar minha sogra. Não me pergunte se eu estou pronto a ir no shopping, ficar 2 horas na Renner, sentado. Não me pergunte. Fica a dica, Suelen. Não, me pergunte se eu amo ela. Isso, pergunte se eu amo ela. E todas as outras respostas já estão incluídas nessa. A resposta para tudo é: o quanto você ama Jesus. Esse é o caminho. Mas talvez você diga assim para mim: pastor, eu amo Jesus. Deixa eu perguntar, quantos aqui amam Jesus? Levanta a sua mão bem alto, diga: eu amo Jesus. Ok. Essa sempre é a mesma resposta. Qualquer lugar que eu perguntar quem ama Jesus, todo mundo vai levantar a mão. Sabe qual é o problema? O problema é que se você perguntar para um marido que espancou a esposa: você ama a sua esposa? Já viram isso? Ele diz: eu amo a minha esposa. Sim ou não? Aconteceu? Se você perguntar para um cara que matou um filho, porque ele estava desesperado, ele vai dizer: eu matei porque eu amo essa criança. Você pergunta para um adúltero: você adulterou, cara. Você adulterou. Pastor, eu amo essa mulher. Fala, peraí. Então, irmãos, nós temos que ir um pouco mais fundo nessa pergunta. Porque a pergunta não é se amamos Jesus, escute isso. Porque talvez você está dizendo assim: mas eu estou vindo nessa igreja, eu estou firme aqui, eu amo Jesus. Essa pergunta é superficial. A pergunta agora é: esse amor é suficiente? Essa é a pergunta. Esse amor, ele de fato é suficiente, irmão, para você não pecar mais? Eu não acredito em alguém que diz: eu amo e adultério. Está errado. Você tem um amor superficial, isso aí não vale nada. Você ainda é menino, não conseguiu deixar coisa de menino.
Isso não é amor. Eu amo, mas bato. Você tem que ir para a cadeia. Isso não é amor, isso é doença. Eu amo, mas eu ofendo. Eu amo, mas eu firo. Eu amo, mas eu não perdoo. Está errado. Esse é o amor raso. Esse é o amor mundano. Esse não é o amor de Deus. Então não adianta você vir aqui e dizer: eu amo Jesus. Eu tive um encontro com Deus. Eu dancei. Eu pulei. Não, a minha pergunta é: você o ama a ponto de abandonar o seu pecado? Você o ama a ponto de agora caminhar em fidelidade com Ele? Você o ama a ponto de abandonar suas paixões, de renunciar a você mesmo, de deixar de lado coisas legítimas? Você o ama a esse nível? Essa é a pergunta certa. Então Paulo, ele vai ter uma conversa com a igreja e ele fala: sabe o que está acontecendo com vocês? Efésios 3 vai dizer o seguinte: o problema é, vocês têm amor por Jesus, só que o problema é o seguinte: o amor dele é profundo demais. Então vocês precisam descobrir qual é a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. Ele está dizendo: rapaz, você vem no encontro, tocou o amor, e agora você diz que ama, mas você ama e vive na pornografia. Você ama e não consegue controlar a sua língua. Você ama, mas a sua generosidade é um absurdo e horrorosa. Você ama, mas não consegue permanecer. O que está acontecendo? Eu toquei uma face só desse amor. Eu preciso ir mais fundo nisso e conhecer a altura, a largura, a profundidade e o comprimento desse amor. Quem está entendendo, diga amém. A pergunta é: esse amor será suficiente para te sustentar até o final? Eu tenho percebido que o amor maduro é o amor que renuncia. O amor maduro é o amor da submissão. Então, eu estava ouvindo essa semana um pastor falar, isso mexeu comigo demais. Ele fala que os discípulos de João, eles encontram Jesus, e agora eles se encontram com Jesus e eles têm uma experiência de amor com Ele, e eles podem fazer qualquer pergunta para Jesus. Então, diante do Messias, eles sonharam com aquele encontro. E quando eles encontram Jesus, eles perguntam para Jesus assim: onde é que o Senhor mora? Olha que interessante. Você podia fazer qualquer pergunta, você podia pedir qualquer coisa para Jesus. Se você tivesse um encontro com Jesus, o que você pediria para Ele? Mas aqueles caras, eles têm uma experiência tão profunda agora de encontrar com o Messias, que a pergunta que eles fazem para Jesus é: onde o Senhor mora? E esse pastor que estava ministrando isso, que eu falei que mexeu comigo, ele falou assim: qualquer um de nós ia dizer para Jesus: Jesus, a minha casa é lá, vai lá e resolve os meus problemas. Mas ele fala: mas quem tem um encontro com Jesus profundo, não está pedindo para Jesus vir até ele, fazer o que ele quer. Está dizendo: onde é que o Senhor vai? Porque eu quero ir onde o Senhor está indo. É uma decisão totalmente diferente. A maioria de nós veio para Jesus para que Ele resolvesse os nossos problemas. A transição disso para o amor verdadeiro e maduro é quando eu digo: a partir de agora, eu quero fazer a sua vontade. Não é mais o Senhor fazendo a minha. Essa é a história do escravo por amor. Eu vou resumir bem para você, para a gente poder orar. Em Êxodo 21, quando fala de um homem que foi tratado como escravo, ele foi comprado pelo seu Senhor. Nós somos comprados pelo Senhor, amém? E ele foi comprado pelo Senhor, mas ele tem a opção agora. Olha, agora você já trabalhou 6 anos, no 7º você está livre, você é livre. Você já recebeu o que você precisava. Eu já curei a sua enfermidade, eu já resolvi a sua crise do seu casamento, está livre, você é livre. Mas a Bíblia diz que esse cara, ele tinha que tomar uma decisão. Se ele ia usar essa liberdade, porque nós somos libertos, como eu falei, uma transformação aconteceu. Você não será mais a mesma pessoa. A pergunta é: eu vou usar isso para quê? E aquele escravo, ele tinha uma opção. Ele podia ir embora, depois de receber aquilo que ele recebeu durante o seu encontro com Deus, pode ir embora, tocar a sua vida, ou então, se ele dissesse, mas ele tinha que dizer, lembra?
A declaração dele tinha que ser: eu amo meu Senhor. Essa é a declaração mais importante da nossa vida. Eu amo meu Senhor. Então aquele escravo era levado até a porta da cidade. Tinha sua orelha furada. E aí eles colocavam nele um brinco. Esse era o sinal de que agora ele seria escravo por amor, para sempre. Ele nunca mais deixaria de ser servo daquele homem. Olha que decisão interessante. Ele tinha que fazer 3 coisas. Quantas coisas tinha que fazer? 3. Primeiro, tinha que ir até a porta. A porta era o lugar dos negócios. Então, quando ele vai à porta, escute isso. Se você quer caminhar com Jesus por amor, primeiro você vai ter que ir à porta. A porta é o ambiente público, é onde todos vêm. Primeiro lugar, não há amor secreto. Se você ama, publicamente nós vamos ter que declarar isso. Vai ter que ir para a porta. O escravo por amor tinha que ir para uma porta. E na frente de todo mundo ele tinha que dizer, na frente de todo mundo ele tinha que dizer: eu amo o meu Senhor. Estou pronto para ser escravo por amor. Segunda coisa, furava a orelha. Furar a orelha dói. Porque nós estamos falando de um adulto. Então, em primeiro lugar, tem que ser público. Em segundo lugar, tem que ter dor. Vai ter. Vai doer. Se você converteu, ama Jesus, está andando por um caminho de amor, se você não é mais menino, vai doer. Em algum momento, você vai ter que deixar coisas que você não queria deixar. Você vai ter que confrontar coisas que você não queria. Vai doer. E em terceiro, vai deixar um sinal. Tinha que ficar um brinco ali. É uma aliança que ela é sinalizada. As pessoas olham para nós e veem: esse cara decidiu ser um escravo por amor. Amém? Era isso que um escravo fazia. Então eu termino deixando aqui 3 dicas para nós que amamos o Senhor e que queremos ser um escravo por amor. Primeira dica, anote aí. Ame o Senhor e seja livre para escolher. A primeira coisa de alguém que ama Jesus de fato, que se tornou livre, como você e eu recebemos aqui no final de semana, é que nos tornamos livres para escolher. Só quem ama Jesus profundamente agora tem a opção da escolha. Sabe que a definição de maturidade, uma das definições de maturidade é aquele que tem capacidade de controlar suas paixões. Se você ainda não tem capacidade de controlar suas paixões, se você ainda sempre se pega nisso, não, mas sou homem, né? Não, mas sou mulher, né? Não, mas todo mundo faz. Não, mas quando eu vi já tinha acontecido. Você ainda é menino. Menino não ama. Quem ama Jesus recebe a capacidade de escolher. Eu gosto muito desse texto. Dá uma olhada nele. João capítulo 21, verso 18. Nós temos ele aí. João capítulo 21, verso 18. Diz assim, sobre Pedro. Está falando de Pedro. Pedro, na verdade, Pedro, quando você era mais moço, quando você lê o mais moço, leia o menino, o imaturo aqui, tá bom? Quando você era mais moço, você te cingias a ti mesmo, andava por onde você queria. Mas quando você for velho, Jesus está falando para Pedro, você for maduro, você vai estender a mão, outro vai te envolver, e eles te levarão para onde você não quer ir. Então o que ele está dizendo? A imaturidade é a capacidade de fazer o que eu quero, o que minhas paixões determinam. A maturidade é a capacidade de me submeter àquilo que Deus deseja, não o que as minhas paixões definem. Quem está entendendo, diga amém. Então ame Jesus profundamente e seja livre para escolher. Não seja dominado pela sua alma, não seja dominado pelas suas emoções, não seja dominado pelas suas paixões, não seja dominado por demônios, por propostas, em nome de Jesus. Segunda coisa, ame o Senhor e seja livre para seguir livre. Sabe, uma das bênçãos de amar Jesus é que você pode continuar caminhando constantemente ao lado de Jesus. Essa liberdade de continuar plantado, essa liberdade de continuar conectado. O Jean falou, eu fiz 2 encontros, mas o meu testemunho é, eu permaneci.
Eu estou aqui. Que testemunho maravilhoso, irmãos. O Nani me disse que um policial parou ele outro dia, foi assim o testemunho dele, fez o teste do bafômetro, porque parou de beber, mas tem cara. Não, mas ele fez o teste do bafômetro, e aí o Nani, conversando ali com o policial rodoviário, fazendo o trabalho dele normal, e o Nani falou, tá zerado aí? Ele falou, tá zerado. E o Nani falou, mas tem que estar. Tem 19 anos que eu não coloco álcool na minha boca. E o cara falou, mas antes tomou todas, né? Eu falei, tomei todas antes, mas agora não tomo mais. E aí o Nani testemunhou para ele. Tem 19 anos que eu tive um encontro com Deus e eu abandonei isso. Não é que eu não desejo, de vez em quando até o Nani brinca. Às vezes eu estou em algum ambiente, o cara coloca aquela caipira bem na minha cara. De vez em quando ele brinca assim, eu tenho vontade. Irmãos, meninos não são movidos por desejo. Eu tenho vontade. De vez em quando dá vontade de plantar a mão no vídeo de alguém? Dá vontade, irmão. Dá vontade de se alterar, dá vontade. Dá vontade. Irmãos, meninos são movidos por paixões, homens não. Homens são constantes nas suas decisões. Será isso e será até o final. Pode confiar. Menino, ele dá a palavra aqui, amanhã não tem mais. Ele erra hoje, amanhã ele está errando de novo. Assim tem que sentar com casais, que é o mesmo problema 10 vezes. Dei minha palavra, de novo. Meu Deus do céu, ninguém aguenta, irmão. Ame Jesus e seja cheio do poder de Deus para seguir livre. Vem ser livre 3 dias, não, irmão. Vem ser livre um domingo, não. Sai daí. Que vida é essa? Que eu sou livre no domingo, sou prisioneiro na segunda. Não consigo. Não. Seja livre para seguir livre até que Jesus volte. Eu não vou deixar Satanás me amarrar mais. Eu já sofri demais, preso a tudo isso. Seja livre para seguir livre. Em último lugar, para a gente orar. Ame o Senhor e seja livre para expressar esse amor. Isso é maravilhoso. Quando você ama a Deus, ama Jesus, como aconteceu com o escravo ali por amor, amo o meu Senhor. A Bíblia diz que agora ele é livre para expressar o seu amor pelo seu Senhor. Sabe, irmãos, isso é ambíguo, é complexo. Por quê? Mas pastor, eu não fui liberto. A Bíblia diz, Jesus falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que ele usa verdadeiramente? Porque antes você achava que você era livre. Você era uma marionete na mão do diabo achando que era livre. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí você diz, então eu sou livre para fazer o que eu quero? Não, essa é que é a confusão. A maturidade é eu entender que eu sou livre para fazer o que Ele quer. Então agora eu sou livre para fazer tudo o que Ele deseja? Sim, sem me importar. Como que vão pensar? Eu sou livre para expressar esse amor. Eu sou livre para manifestar esse amor. O escravo vai na porta e diz, eu sou escravo desse cara para sempre. Ele é bom para mim. Ele é bom para mim. Ele me libertou e agora eu estou dizendo, eu desejo ser o seu escravo para sempre. Paulo diz o seguinte, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Mas espera aí, não é você que escreveu em Romanos? Que a lei aprisionou e a graça libertou? Ele está dizendo, mas eu escolhi ser prisioneiro de Jesus. É maravilhoso. Seja livre para expressar o seu amor a Jesus. Livre para servi-lo. Livre para pregar o Evangelho. João, Pedro, você me ama? Amo. Então prova, apacenta as minhas ovelhas. Esse é o problema do homem. As mulheres ainda são melhores nisso. A mulher normalmente vem falar com a gente assim, pastor, ele nunca disse que me ama. Você vai conversar com o cara fala, eu amo, eu estou pronto para morrer por essa mulher. Então expressa, miserável. Faça alguma coisa para provar esse amor. Amor é para ser expressado. Diga para quem está do seu lado, você me ama? Então paga uma pizza, pelo amor de Deus, né? Alguma coisa? Quem te aguenta mais não? Você me ama? Tem que provar que me ama, irmão. Não dá, eu amo. Mas não faço nada, expressa esse amor, gente. É o que a Bíblia diz, eu sou livre para expressar o meu amor. Eu te amo, eu vou apacentar suas ovelhas.
eu te amo, eu vou pregar o evangelho. Eu te amo, eu estou aqui para viver com seriedade, com verdade. Eu te amo, eu vou continuar nesse lugar. Eu te amo, eu vou fazer o que for necessário. Eu não estou nem aí para o que vão pensar. Sou livre, livre para cumprir o seu desejo na minha vida. Amém, irmãos? A pergunta então não é se você ama Jesus. A pergunta é, você o ama suficientemente para ir para a porta, furar a orelha e dizer, eu agora sou escravo dele. Eu era do diabo, eu era do capeta, eu era das minhas paixões, mas agora eu continuo sendo escravo, só que agora o meu Senhor é muito bom. Amém, irmãos? Esse é o caminho para continuar até o final. Se você não se apaixonar por Jesus, logo, logo, você vai ser só um número nesse encontro com Deus.